Olá pessoal, sou eu, Kaique. Estou gravando esse vídeo aqui para compartilhar com vocês uma entrevista muito bacana que eu pude fazer com a Sasha Yakovleva. Para quem não conhece Sasha, ela é uma colunista russa que mora no Brasil há 4 anos. E ela tem uma coluna na revista Gloss chamada Descobrir o Brasil. E além dessa coluna, ela tem alguns outros trabalhos na internet que você vai conhecer também. Foi muito bacana a entrevista, conversamos sobre cultura, culinária, defeitos e qualidades da Rússia e do Brasil. Batemos um papo bem legal. E você que gosta de cultura russa, você que gosta de russos, que curte viagem, intercâmbio, que gosta toda dessa atmosfera, assim, vai gostar bastante. Sasha foi muito simpática em ter aceitado o convite do Coisa de Aluno. E é isso, e vocês vão ver como foi bacana a conversa e vão conhecer um pouquinho da mentalidade russa pela visão de um russo que é apaixonado pelo Brasil. E é isso, fiquem com a entrevista agora. No final deixem seus comentários, compartilhem e comentem também. É um prazer, né, você ter aceitado fazer essa entrevista por Coisa de Aluno. E nós vamos bater um papo bem legal, compartilhar essa amizade Brasil e Rússia. Vamos para a primeira pergunta. Você está no Brasil há quanto tempo? E qual a sua rotina aqui de trabalho, com os amigos? O que você faz no Brasil? Tá, legal. Então, eu tô no Brasil agora há 4 anos. E eu trabalho como jornalista para a revista Gloss. Eu escrevo matérias de viagens. E também eu tenho coluna que chama Descobrir o Brasil, que justamente é esse fato de uma gringa tá descobrindo o Brasil, descobrindo as cidades e tudo, que eu escrevo as cidades que eu já visitei no Brasil, ou as cidades que eu quero visitar. Então, pretendo visitar, eu faço o roteiro, entrevisto as pessoas e escrevo sobre isso. E eu ainda estudo na faculdade, eu faço meu último semestre de jornalismo, e é isso. Como foi sua infância, o período que você morava na Rússia? Então, na verdade é assim, né, que eu morei na Rússia até meus 8 anos, depois minha família se mudou para a Ucrânia, mas eu sempre tive uma relação muito forte com a Rússia, porque minhas tias e uma parte da família da minha mãe morou lá, né, então a gente brinca morando na Ucrânia, por causa do emprego do meu pai, sempre voltava para a Rússia, todo ano, visitar, aniversário, sei lá, né, algum evento da família, a gente sempre ia pra lá. Eu comecei as minhas primeiras lembranças de 94, que ainda a União Soviética era bastante forte, sabe? Eu lembro a gente passeando, eu pequena passeando com meus pais, e tinha aquelas máquinas, máquinas de água com gás. E você jogava moedinha e saía água com gás no copo de vidro. Nossa, aí você devolvia copo de vidro. E eu lembro essa questão forte da água com gás, porque era uma questão assim, por que eu vou... Não tinha água sem gás na época, sabe? Porque era assim, nossa, por que eu vou pagar por água sem gás? Eu tomo em casa, na torneira, sabe? Então eu vou pagar por água com gás. Era uma coisa meio chiquinha, assim, sabe? Meio... legal. Nossa, me marcou muito isso, me marcou muito o gosto do meu primeiro sorvete, assim, sorvete soviético, que eu nunca encontrei mais na vida, cara. Eu procurei, nunca encontrei. Era sabor damasco. Damasco. Muito incrível. Era aquele sorvete de máquina que eles colocavam assim, sabe? Que tinha. Quando eu era criança também, na verdade foi o sorvete que eu mais gostei na minha infância, era esse. Que é tipo um suco e vão derretendo no copinho, uma máquina. Muito bom mesmo. Então, aí não tinha mais, né? Eu procurei. Não tinha. Então é isso, e sei lá, eu assistia muito depois, quando eu já era adolescente, né? Ainda era muito forte a questão de desenhos animados soviéticos, então eu cresci realmente assistindo só desenho animado soviético, não assistia desenho animado americano. Mas eu acredito que eles são muito pensativos, sabe? Eles não são uns desenhos assim bobos, né? Que nem às vezes alguns americanos são. Tipo, ursinho, sei lá, gatinho. Não, eles deixam você pensar na relacionamento, na amizade, até questão, mostra bastante questão de morte, sabe, também. Arte,
questão com balé, sei lá, dança. Então a criança já cresce conhecendo esse universo, sabe? Não cresce só numa coisa assim, sei lá, Tom and Jerry, que, né, não tem muito sentido. Você falou em adolescência, então uma pergunta. Eu vi no seu blog que você namora um brasileiro, correto? Sim. E antes do seu relacionamento com o brasileiro, você já chegou a namorar com um russo ou ele foi seu... Não, eu nunca namorei um russo, na verdade, mas eu não tenho muito, né, simpatia, assim, com homens russos, né, eu não gosto muito do tipo. Uhum. Escrevi uma vez na minha coluna que o meu namorado, ele é moreno, acho que mais ou menos igual a você, né, moreno, cabelo preto, olho castanho, né, que é o tipo de homem que eu gosto. E na Rússia, né, óbvio que todo mundo é mais ou menos que nem eu. Loirinho, olhos azuis, branquinho. Então pra mim, cara, lembra muito meu pai, ou sei lá, meu primo. Então não dá, imagina. Uma coisa muito que parece que o quê? Eu vou namorar alguém da família? Não, né? Então sempre tem questão de diferença, sabe? E como é um homem brasileiro, assim, o que você notou no seu namorado que você acha diferente do perfil dos homens russos? Tipo, a forma de falar, ou de tratar você. O que você acha que o brasileiro tem e o russo não tem nesse sentido de tratar a mulher, por exemplo? Então, essa questão que eu também escrevi no meu blog é a questão de cavalheirismo, que é muito forte na Rússia, que até pra mim, né, pode ser, eu considero machismo, porque é muito forte até um extremo, sabe? De toda vez puxar a cadeira da mulher, sabe? Toda vez abrir a porta, pagar toda a comida dela, assim, café da manhã, almoço, jantar, né? Então deixa a mulher sentir muito frágil, muito assim, ai meu Deus, não consigo fazer nada, sabe? Então, mas as mulheres gostam, geralmente. Eu não sei se eu, por ter saído de casa cedo e ter morado na Europa um pouquinho, sabe? Depois morar no Brasil, de repente por isso eu tenho essa visão diferente, sabe? Que eu, né, desde cedo eu comecei a ganhar minha grana, eu quero pagar, sabe? Se precisar eu pago pro meu namorado também, sabe? Mas, né, o homem russo é muito nesse sentido, assim. Eu acredito, por que eu acho que soa um pouco de machismo mesmo? Porque parece assim, tipo, eu faço tudo pra você, eu puxo sua cadeira, né? Mas eu que mando no relacionamento, sabe? Então, se eu quiser, tipo, falar uma coisa, você cala a boca, sabe? Como foi sua primeira impressão do Brasil? Eu gostei bastante, eu gostei muito de cara mesmo, sabe? E eu gostei bastante das pessoas. Eu acredito que eu não conhecia muita gente, assim. Eu morava antes em Londres, então eu conhecia alguns brasileiros. Mas só que assim, né, eu não conseguia meio que captar a essência do brasileiro. Era um ou outro, umas amigas do meu namorado, amigos que estudavam juntos, sabe? Então era gente diversa. Eu não conseguia pensar assim, o que é brasileiro pra mim? Será que tem algum estereótipo? Quando eu cheguei no Brasil, eu percebi que eu comecei a criar a imagem de brasileiro, né? Pela família do meu namorado também, sabe? Amigos dele. Aqui, eu gostei muito, porque todo mundo me recebeu muito bem. Eu achei que todo mundo foi muito querido, muito simpático, assim, já nem tava me conhecendo, sabe? E queria me ajudar, assim, a aprender português, sabe? Sasha, precisa de qualquer ajuda. Eu já gostei de cara essa questão de ajuda, sabe? Mesmo se você não fala português, não se preocupe, tenta se explicar do jeito que você pode, a gente te ajuda, a gente vai te acolher, sabe? Tenta se sentir como se fosse esse seu próprio, como você na Rússia, assim, entendeu? Tipo, se sente em casa, né? Qual a diferença cultural entre o Brasil e a Rússia? Sim, eu posso te dar até um exemplo. Eu acho que, de novo, eu vou me repetir, eu acho que as pessoas no Brasil, eles ajudam muito mais. O russo, eu acredito, é por questão de socialismo, de repente, essa questão de União Soviética deixou as pessoas muito desconfiadas. Então, por exemplo, minha mãe, ela foi também líder do Partido Comunista, né? E isso afetou muito a vida dela
no futuro, né? Depois que a União Soviética acabou, ela continuou com um pensamento meio comunista. Ela sempre falava pra mim: Sasha, toma cuidado com as pessoas, sabe? Você não pode confiar em todo mundo, você não precisa ajudar todo mundo, sabe? Você não precisa agradar todo mundo, tenta ser esperta com quem você fala, o que você fala, sabe? Era essa questão muito de falar no telefone. Ela sempre falava pra mim: pensa o que você fala no telefone, de repente a linha pode ser, alguém pode rastrear, sabe? Você não fala do dinheiro no telefone, você não fala pra onde você vai, sabe? Então eu cresci um pouco desconfiando em tudo e em todos, sabe? E quando eu cheguei no Brasil, eu desaprendi, porque aqui mais ou menos ao contrário, você confia muito nas pessoas, sabe? E as pessoas querem te ajudar. Se eu cresci aprendendo que eu não deveria ajudar, aqui eu aprendi a ajudar e ser ajudada, sabe? No trem, né, quando eu pego o trem, o metrô, eu tô indo pro trabalho e sempre tem alguém que ai, posso segurar sua sacola? Tá pesada, sabe? E tipo, eu fiquei assim, gente, não acredito que isso tá acontecendo. Alguém realmente tá querendo segurar minha sacola porque tá pesada, sabe? Achei estranho. No seu texto você disse que chorava e uma vez na rua parece que te abraçaram, não foi? E você até disse que gosta de fazer isso. Foi no elevador, exatamente, porque eu sou muito emocional, assim, sabe? De repente, porque eu sou de peixes, assim, eu acredito muito em horóscopo, então é muito emoção na minha vida. Então eu choro. E normalmente na Rússia isso passa um pouco despercebido, sabe? Só se você não tá, tipo, sei lá, caindo na rua, mas ninguém vai chegar e te incomodar e perguntar: nossa, você tá bem ou não? Mas no Brasil eu percebi, a pessoa se incomoda. Nossa, o que aconteceu? Sabe? Você precisa de ajuda? Vem cá, deixa eu te dar um abraço, sabe? As pessoas têm essa questão de tentar ajudar, tentar abraçar. Então, isso eu gosto muito, sabe, no brasileiro, de, nossa, queria ter essa vontade tão forte de ajudar o próximo, sabe? É muito lindo isso. As mulheres russas, elas têm uma maneira bem particular de se arrumar. Elas vão na esquina e se arrumam. Como você descreveria a mulher russa e a mulher brasileira? Qual a diferença das duas? Então, na verdade, é assim... olha, e que eu não gosto muito desse estereótipo, né, de mulher, e que eu sou muito nesse sentido um pouco, assim, feminista, sabe? Uhum. Eu não quero dizer, né, que a mulher se arruma porque tá sendo né, por que ela tá fazendo isso? Uhum. Enfim, eu não sei te dizer, na verdade. Eu acho que as duas, a mulher russa e a mulher brasileira, são consideradas, mas não posso dizer que eu considero, né? Mas tem esse estereótipo de ser mulher sensual, de ser mulher muito feminina, sabe? De mulher de verdade, sabe? Acredito que, na minha opinião, isso também pode ser por causa do machismo no Brasil e na Rússia, sabe? Entendi. Tipo, por que as mulheres estão fazendo isso? Será que não é pra atrair, mas agradar, digamos assim, né? Agradar o homem? Será que não é por isso? Então, mas tem vários tipos de mulheres. Por exemplo, na Rússia, o que aconteceu? Eu não sei muito do Brasil, assim, te dizer. Mas, assim, a gente pode falar que as mulheres realmente têm aqui muita cultura misturada. Então, e na Rússia também. Isso é legal, cara. Aliás, isso é legal perceber. Porque todo mundo fala, e até minhas amigas falam pra mim, russas, quando eu posto foto com minhas amigas brasileiras no Facebook, elas falam assim: nossa, mas como são suas amigas lindas brasileiras? Elas falam assim, é verdade que falam que as mulheres mais bonitas são brasileiras e russas, sabe? Aí eu penso às vezes, por quê? Às vezes não é questão de se arrumar ou não, mas é questão de ter essa mistura. Que no Brasil, imagina, quem é brasileiro, cara? Brasileiro é tudo, né? É negro, é branco, é japonês, é muita mistura. Na Rússia também, sabe? Na Rússia a gente tem os asiáticos de um lado, de outro lado a gente tem, sei lá, não sei te dizer, mas enfim, uma mistura gigante, assim, de pessoas. É legal reforçar isso, que essa beleza no povo
no geral, eu nem quero falar mulheres, porque os homens, eu acredito que os homens brasileiros são muito bonitos, e os russos também, né? Não é meu tipo, mas eu acho que são bonitos os russos, né? Justamente por causa dessa mistura. Eu acho que a mistura faz pessoas bonitas. Se você vê, tipo, Inglaterra, meu Deus do céu, né? Todo mundo é... Desculpa, gente, desculpa. Mas é muito sem graça. Os homens e as mulheres, porque tudo é igual, né? Você realmente fica... cabelo lisinho, loirinho, magrinho, tipo, branquinho, quase transparente, sabe? Não tem ninguém, sabe, que tem um pouco mais de, né, sei lá, uma cor diferente, um cabelo diferente, não. Então, e a gente, no Brasil, na Rússia, tem isso, sabe? Então... É importante, é bom essa mistura. E, Sasha, uma coisa que você gosta da Rússia e uma que você não gosta? Sim, vou te falar uma coisa boa primeiro. Uma coisa muito boa que eu amo de verdade é a parte cultural da Rússia, sabe? A Rússia tem uma história muito legal e a cultura é muito forte. A literatura, sabe, em si, porque eu não sei te explicar, né? Mas quando eu leio Dostoiévski, ou quando eu leio Leskov, Chekhov, eu realmente sinto que, sabe, eu sinto orgulho. Eu falo, gente, isso faz parte da minha cultura, que lindo, sabe? Outra coisa também, artes cênicas, balé, sabe? Também, quando eu imagino, sabe, que os grandes nomes do balé, sabe? Até mesmo no Brasil, os grandes nomes do balé são russos, são descendentes, né, russos. E outra coisa, artes plásticas também, que eu sinto um pouco, assim, falta. Claro que tem os nomes brasileiros, né, muito importantes e muito grandes, como Tarsila de Amaral, né, mas eu gosto muito de artes plásticas da Rússia, sabe? Eu gosto muito, meu favorito é Kandinsky, eu gosto muito de Malevich também. Às vezes eu sinto um pouco falta de mais exposições, sabe? Mais peças, mais teatro. Então, é isso. Parte cultural, eu acho que, sabe, lá é bem forte. E o que eu não gosto agora, deixa eu ver, o que eu não gosto na Rússia, vou falar a verdade, eu detesto, assim, muito, e não só na Rússia, mas porque na Rússia é muito forte isso, eu detesto qualquer tipo de preconceito, sabe? E na Rússia, ultimamente, tem esse preconceito dos direitos dos gays, sabe? O que, sabe, realmente me irrita profundamente. Eu tenho vários amigos gays, lésbicas, e amo eles, sabe, tudo. Eu vejo na Rússia o sofrimento muito grande das pessoas que não conseguem se revelar, que vivem com isso a vida inteira. Eu conheço gente já velha, já, sei lá, 60 anos, e nunca se revelaram, mas tá na cara que é gay, sabe? Mas casado e tem filho, só que nunca saiu do armário, sabe? É triste isso. E como a igreja, sabe, apoia, na verdade, assim, o governo apoia o preconceito da igreja contra os direitos da LGBT, sabe? Tipo, a última vez foi a igreja que começou a jogar pedras, né, nas pessoas que queriam organizar um manifesto, né? Um manifesto apoiando os direitos dos homossexuais, e o governo apoiou a igreja, falou, tá certo, pode jogar pedra sim, sabe? Acho um absurdo isso, é muito triste, cara. E outra coisa é xenofobia, muito forte também, e me deixa tão triste, mas tão triste, sabe? Porque agora, morando no Brasil, um país onde a gente tem, né, várias etnias e várias nacionalidades, eu não vou dizer assim também que preconceito não existe. Existe também no Brasil, qualquer lugar do mundo, mas eu acho que muito menos. Porque lá eu vejo a xenofobia assim, dos estrangeiros que estão tentando morar na Rússia, sabe? Nesse sentido. Porque aqui, eu acredito, essa questão é muito mais aberta, né? Porque o Brasil foi conquistado por estrangeiros, né? Então essa questão de estrangeiros morando no Brasil é mais livre, sabe? O estrangeiro é mais bem-vindo. Lá não. Lá a Rússia, ela quer se fechar
dos estrangeiros, e não, e ao contrário, ela não quer se abrir. Ela quer meio que só os russos, né, ficam com os russos, se casam com os russos, namoram os russos. Patriotismo, sabe? Né, cego assim, tipo, um pouco disso na cultura. Na verdade... porque assim, tipo, a gente tem que defender a pureza do nosso sangue, sabe? A gente tem que defender a nossa cultura. Por que a gente tem que... Porque, tipo, esse discurso dos homens, que também é machista e chauvinista. Por que as nossas mulheres têm que se casar com os gringos? Não, sabe? Eu acho muito bobo, muito estúpido. Não gosto disso, cara. O que você tem de russa na sua personalidade? Eu acho que eu ainda tenho muita... Como eu posso dizer? Eu sou muito independente nesse sentido. E o que eu sinto que aqui as pessoas da minha idade às vezes não têm, né? Verdade. De morar muito com os pais, com 25, de depender muito com os pais, sabe? Dos pais. Eu acho que eu, como meus pais sempre me ensinaram, assim, que eu preciso desde cedo saber me virar. Então eu sei me virar. Então, tipo, já aconteceu várias coisas na minha vida, eu fiquei desempregada, eu fiquei sem grana, fiquei, sabe, correndo atrás das coisas, mas eu nunca desisti do meu sonho, sabe? Eu sempre pensei assim, eu quero trabalhar com jornalismo, e pensei assim, eu quero trabalhar com jornalismo no Brasil, e muita gente falou pra mim, você é louca, isso não vai acontecer. E, tipo, nem o próprio brasileiro consegue, sabe? Isso é tão difícil, tão difícil. Eu falei, gente, eu não vou desistir do meu sonho, sabe? Eu fui atrás, eu aprendi português, sabe? Não foi fácil, foi difícil, vou ser sincera, sabe? Mas é muita determinação, eu acho que é o que meus pais colocaram. Tipo, se você cria uma meta, você consegue. Eu acho que os russos são muito assim, sabe? Verdade. Eles não são... Se tem alguma coisa na cabeça, o russo vai atrás. Então, isso é a minha parte russa. E a brasileira? Eu comecei a ser muito mais carinhosa com as pessoas. Eu tenho muito mais vontade de ajudar as pessoas. Até que, sabe, esses dias não esses dias, na verdade, no geral, eu ajudo muitas pessoas, assim, até no metrô. Alguém tá carregando... Olha aí, alguém tá carregando uma bolsa, né? Aí eu posso ajudar, sei lá, um carrinho, né? Aí eu vou lá e levanto, ajudo a pessoa. Eu acho que na Rússia eu seria muito mais individualista, sabe? Alguém tá com um carrinho, deixa pra lá, sabe? Eu tô, tipo, sei lá, eu tô com pressa, eu tô na minha vida. Aqui não, mesmo se eu tô com pressa, eu paro e falo, não, eu vou ajudar. Eu acho muito querido que todo mundo para e fala, nossa, graças a Deus que você me ajudou, obrigada, Deus te abençoe, sabe? Todo mundo é muito fofo, assim. E então, né, isso que aumentou muito a vontade de ajudar. E também, eu percebi muito, até meus amigos da Rússia e meus pais perceberam. Eu comecei a falar mais alto, que eu acho que eu comecei, não sei se eu peguei muita coisa de São Paulo, assim, né, por causa dos italianos, de gesticulação, que eu converso assim. E eu comecei a ficar mais próximo, conversar com as pessoas com distância mais próxima, sabe? Tipo, antigamente eu acho que eu me afastava mais, eu ia conversar com a pessoa assim, sabe? Só que, tipo, agora eu vou conversar assim, né, mais próximo. E eu não consigo mais conversar sem tocar nas pessoas. Então ei, você, não sei o que, sabe? Eu fico tocando. Eu falo, gente, o que tá acontecendo? Nunca na minha vida eu fiquei tocando nas pessoas, sabe? Às vezes eu acho que isso pode incomodar quem não me conhece na Rússia. Nossa, essa menina é maluca, gente, o que tá acontecendo com ela, sabe? E essa questão também de beijar e abraçar, como eu já falei, né? Da minha mãe, que agora eu chego em casa, né, quando eu visito ela. Mãe, vem cá, deixa eu te abraçar, como eu te amo. Ela, nossa filha, o que tá acontecendo? Te amo, sabe? Ela nunca nem ouviu isso do meu pai. De repente eu falo isso pra ela, sabe? É uma coisa assim. Ou beijar meus amigos também, todo mundo. Tipo, pessoas que eu não conheço. Tipo, meu pai, uma vez eu acho que até paguei mico. Tipo, meu pai me apresentando o colega dele. Eu já tô querendo beijar no rosto, sabe? Meu pai... acontecendo, porque no Brasil quando você conhece a pessoa, você cumprimenta no rosto, meu pai, mas você não esquece porque você não tá no Brasil, né? Então, mais ou menos isso, sabe?
E uma coisa também que chama bastante atenção na Rússia, a questão de comida, a culinária russa. Você falou no seu texto sobre, na sua página, quer dizer, sobre um churrasco. Fiquei bastante curioso daquilo que eu ainda não sabia. Você disse que aqui no Brasil a gente faz churrasco com vários tipos de carne e lá na Rússia com um tipo de carne só. Tem como explicar pra gente assim, como um tipo de carne? Tipo, só carne de boi? Eu não entendi assim, essa diferença do churrasco russo pro brasileiro. Na verdade assim, que vocês fazem como fosse um mini rodízio, né? Que eu vejo na grelha, vocês colocam, vamos fazer tudo junto, então vamos colocar linguiça, vamos colocar frango, vamos colocar carne de boi, carne de porco, e ao longo do processo, vocês ficam cortando pedacinhos prontos e colocando na mesa. Então fica uma mistura de várias carnes na mesa, né? A gente não, a gente escolhe que carne vamos comprar. No geral, as pessoas compram muito carne de porco ou carne de cordeiro, né? Então, e compra um tipo de carne. Então eu vou comprar 2 quilos de carne de porco e vamos fazer churrasco só com essa carne. Tipo, ninguém fica misturando as carnes, não tem costume, sabe? Então, e também não tem essa questão de ficar cortando pedacinho por pedacinho e a carne tá lá grelhando, sabe? Não, a gente coloca num espeto, né, pedacinhos de carne, tira o espeto, coloca no prato, come o espeto, acabou, sabe? Então meio que não é um processo prolongado que nem no Brasil, né? Qual comida que você gosta, russa? A comida que mais lembra sua mãe, que mais lembra sua casa, assim? São comidas bem, assim, tem algumas comidas que eu sempre penso que no Brasil são parecidas com algumas comidas da Rússia. Por exemplo, quando todo mundo me pergunta, nossa, mas você não acha estranho feijoada? Muitos estrangeiros não gostam, que tem várias partes de porco, nariz, sei lá, focinho, orelha, perna de porco. Não, gente, é normal. Na Rússia a gente come tudo isso. Tipo, língua de boi, por exemplo, que também pessoas comem aqui, é coisa que minha mãe fazia em casa. Eu levava sanduíche de língua de boi pra escola, pra comer de lanche. É bizarro, mas é verdade. Diferente. Que é? Diferente, assim, nunca... Sim, sabe? Então, pra mim não é exótico isso, sabe? Então, pra mim, eu como qualquer coisa, eu adoro, assim. Mas tem algumas coisas que não tem aqui no Brasil. Por exemplo, o peixe, que chama seliotka em russo, que é um arenque. Ou acredito que parecido com sardinha, né? E a gente faz essa seliotka, ela é curtida num vinagre com várias ervas e com cebola dentro. Tipo, ela é meio que enroladinho assim. Eu até tenho no meu blog, no Feijoada Tchaikovsky, eu não sei se você viu a imagem. Não, a imagem não vi ainda não, mas tô vendo suas matérias pouco a pouco, tô lendo, tô curtindo. Não, mas tudo bem. Enfim, esse seliotka, esse peixe que é bem típico, ele é bem azedinho assim, ele é bem assim, salgadinho, azedinho, sabe? Me deixa uma saudade, porque ninguém faz peixe desse jeito no Brasil, sabe? E, Sasha, agora sobre o seu trabalho na Gloss, como você começou assim, quem foi que te descobriu, ou você fez algum teste? Como você começou a trabalhar como colunista da Gloss? Certo, então, como eu já falei, sempre foi meu sonho trabalhar com jornalismo no Brasil. E eu falei, eu determinei o meu objetivo. Eu falei, gente, eu vou fazer tudo que é possível para conseguir me realizar como jornalista, sabe? E eu entrei na faculdade, eu falei, gente, eu vou ter que fazer faculdade, eu já sou formada em Direito, eu me formei na Ucrânia, mas eu nunca me identifiquei muito, sabe? Porque eu sempre gostei muito mais de escrever, muito mais de arte, muito mais de fotografia, então eu queria outra coisa. Eu falei, vou fazer faculdade, isso vai me ajudar a melhorar meu português, vou conhecer as pessoas, vou fazer amizade, sabe? E já vou entrar meio que na área, vou estudar algumas matérias que tem a ver com isso. E comecei a estudar e chegou uma hora que eu falei, gente, eu preciso um estágio, ou eu preciso começar a escrever, o que eu faço? Eu falei, gente, vou atrás mesmo. E eu fui na banca de jornal, eu anotei todos os nomes, assim, dos editores e os e-mails. E mandei, assim, na cara um e-mail explicando quem eu sou, que eu gostaria de escrever alguma matéria, que eu queria uma oportunidade.
quem me respondeu primeiro foi uma editora que chama Letras e Lucros, que é uma editora pequena, que ela mais ou menos trabalha com matérias de finanças e economia. Eles me convidaram para uma entrevista, eu fui lá e eu sugeri para eles escrever uma matéria sobre mulheres empreendedoras russas. E eles adoraram. Eu falei, gente, agora eu vou para a Rússia, vou entrevistar, vou escolher 4 personagens diferentes, né, mulheres que abriram o próprio negócio, e a revista na época chamava Elas e Lucros, então era os lucros das mulheres, né. Fiz essa matéria para eles. Eles tinham uma outra revista que era mais voltada à cultura mesmo. Eu falei, gente, vou fazer outra matéria, vou fazer sobre a Rússia, sobre o país em si. Fiz a matéria para eles. Comecei a construir meu currículo, sabe? Eu já tinha algumas matérias. O que aconteceu depois? Eu fui lá de novo, eu voltei para a mesma editora e pedi um estágio. E eu falei, gente, eu queria um estágio mesmo, né? Se fosse não remunerado, não tem problema, porque na época eu trabalhava, eu dava aula de inglês, então eu tinha um dinheirinho para me bancar, sabe? Então eu falei, ó, eu queria uma só experiência, então não tem problema de trabalhar hora extra, sabe? Eu queria estagiar com vocês. Comecei a estagiar lá. Estagiei lá mais ou menos 8 meses e eu comecei a pensar que eu queria outra coisa, sabe? Que eu pensei que eu não queria só escrever sobre finanças, sabe? Eu queria mais cultura, viagens, que eu sempre gostei, sabe? Compartilhar também essa parte russa, sabe? Ser mais engajado na cultura russa. E eu comecei a procurar outras coisas além disso. Encontrei várias, como que chama isso? Como fossem processos seletivos, né? Tinha processo seletivo da editora Globo e tinha processo seletivo da revista Gloss. Só da revista, porque acho que da editora Abril, no geral, eu acabei perdendo. Acho que eu perdi a data. Então, aí eu até fiquei meio triste, mas depois eu vi que tinha só pra revista Gloss. Eu falei, ó, vou mandar meu currículo. Tinha que mandar currículo, comprovante que você está na faculdade e também algumas matérias já publicadas. Era obrigatório. E eu já tinha matérias publicadas, né? Porque eu já estava estagiando em outro lugar. Então eu mandei tudo isso, passei, esse foi a primeira etapa. Depois eles me convidaram para entrevista, foi a segunda etapa. Tinha mais uma etapa que era um questionário grande sobre a revista, o conhecimento da revista, e tinha que escrever vários textos. E depois tinha a última etapa que tinha que sugerir pautas para a revista. Então eram várias etapas assim, né? Escrever, sugerir, seu conhecimento, avaliação do seu português, também da gramática, né? E eu acabei, sério, foi difícil, eu não acreditei, eu passei assim. E eu até lembro até hoje esse momento, assim, quando a minha editora atual, a Silvia, me ligou falando que eu fui aceita na Gloss. Ela me ligou e eu não acredito. Não acredito, eu comecei a chorar, chorar, ela, por que você está chorando? Eu falei, porque eu sei por que você está me ligando. Ela, você foi aceita. Aí eu não conseguia falar com ela, era tanta emoção, sabe? E porque foi uma coisa realmente que eu batalhei, sabe? Que eu achei, gente, eu não acredito que eu cheguei até aqui, sabe? Então foi assim que eu parei na Gloss. Né? Aí depois eu comecei a trabalhar e escrever umas matérias, fazer várias sugestões, até que o próprio editor, ele me sugeriu, por que você não faz uma coluna de viagens, já que você gosta tanto de viagens, você tem essa cultura forte da Rússia, você tem muita coisa para falar, curiosidades, umas brincadeiras, por que você não faz uma coisa fixa? E eu aceitei. A coluna que você faz é Descobrir o Brasil, não é isso? Descobrir isso. O Brasil. Também tem uma que você faz com a Silvia, de pergunta, ela pergunta algo sobre o Brasil, não tem algo assim? Mas isso não é pra revista, isso, na verdade, o Tumblr dela.
O Tumblr dela que chama, que ela criou. Na verdade, isso como foi também crescendo o meu blog e a minha página. Foi graças a Silvia. O que você tem hoje na internet? Para quem está assistindo essa entrevista dizer, gostei dela, quero acompanhar. Você tem a página, que é Sasha, nascida na Rússia, não é isso? Sasha brasileira, nascida na Rússia. Nascida na Rússia. Você tem a coluna na Gloss, tem com a Silvia, em qual canal mesmo? Chama Sasha Me Perguntou. Sasha me perguntou.tumblr.com. Eu vou botar na descrição do vídeo, quando terminar, todos os seus endereços, algum contato que você quiser deixar também. E mais uma, para finalizar, para também não tomar tanto do seu tempo, o que você pretende assim daqui para frente, no seu futuro, no Brasil? O que você pretende conquistar, assim? Qual plano você tem pro futuro? Difícil. Eu pretendo ficar no Brasil, sim, porque eu amo muito esse país. Eu amo bastante as pessoas, sabe, o comportamento das pessoas. Eu gosto muito de trabalhar com as pessoas aqui, sabe. Eu gosto dos meus amigos e a família do meu namorado, que se tornou a minha família. E eu queria trabalhar muito, continuar trabalhando com a língua portuguesa, trabalhar escrevendo e compartilhando também com os brasileiros a cultura russa, sabe? Mais pra frente eu gostaria de ter mais coisas, assim, sabe? De até meio que deixar o meu blog crescer um pouquinho mais, acrescentar de repente uns vídeos, sabe? Eu gostaria muito, acredito que um dia vai acontecer, escrever um livro também, sabe? Sobre cultura russa, relação da cultura russa com a brasileira. Sim, que mais? Eu gosto muito. Eu compraria, eu inclusive vou assinar a Gloss só depois que eu te conheci, né? Por causa da sua coluna e tal. Esse mês aí eu vou estar assinando a Gloss. Muito linda. Gostei bastante do seu trabalho. Então, Sasha, é isso aí. Você já está aqui há 4 anos, mas eu vou repetir, seja bem-vinda. O país, assim, precisa demais de estrangeiros que vêm de coração aberto, que vêm fazer um bom trabalho, que vem falar bem do nosso país, que vem acrescentar com sua cultura, que é muito rica também. Eu posso dizer para você hoje que, apesar de tudo que tem de interessante no Brasil, tem várias coisas bacanas, a cultura russa é muito rica também, é muito boa, eu gosto muito dos russos. Foi um prazer, fico alegre por você ter aceitado e ter aceitado assim, não só disponibilizar esse tempo seu, mas ter respondido os e-mails, enfim. Muito sucesso, Deus te abençoe demais aqui, torço pelo seu trabalho. Lance um livro que eu vou comprar, vou divulgar. O que você precisar de coisas de aluno, de mim, para estar divulgando o seu trabalho, para estar falando conteúdo, é só você dizer: Kaique, postei isso que eu vou estar divulgando, que eu vou estar compartilhando, e dizer que foi um prazer, que é um prazer. Muito obrigada, Kaique. Também você é uma pessoa muito fofa, assim, sabe? Uma pessoa que tem uma energia boa, sabe? E eu também tô percebendo isso. Que não dá pra aceitar qualquer coisa, né, quando você não sente o vibe da pessoa. E você tem essa vibe muito boa, você faz coisas de coração aberto, isso é muito importante também. Então, obrigada e também sucesso no seu trabalho, que você faz muito bem.